É isso. Legal. Tu falou no início ali empreendedor raiz e na tua fala fica bem claro que o nascimento do Asas foi a partir da solução de um problema que vocês mesmos identificaram, né? Uhum. Fala um pouquinho pra gente, assim, porque hoje tá, tipo, todo mundo querendo empreender, abrir startup, inventando um monte de coisa e tal, mas nem sempre resolve uma dor verdadeira, né? Sim. E como é que tu enxerga essa situação? Que recado que tu pode dar para os empreendedores aí nesse aspecto? Essa é uma ótima pergunta. É engraçado isso, né? Mas a gente errou nessa primeira vez. A gente não acertou. Porque a gente tinha criado nosso primeiro software de RP, que estava testando lá dentro de Informa, e a gente viu que cobrar os clientes, chegou um ponto que a gente tinha mais de 20 clientes e a nosso auxiliar financeiro veio dar um esporro na gente que não aguentava mais ficar ligando para cliente para reenviar boleto para cobrar 40, 30, 20 reais por mês. Acho que era até menos na época, né? Valorizou bastante o real, mas enfim. E a gente disse, cara, realmente não é sustentável, não paga a conta do telefone e ligar para as pessoas. E a gente resolveu o nosso problema. Beleza, muito bem. Aí vimos que era uma ideia de negócio boa, a gente fez pesquisa de mercado, achamos potenciais clientes, a gente fez todo um trabalho para concluir que valia a pena investir. Investimos, ficou em banho-maria, como eu falei, lá de 2010, 2013. Em 2013, quando a gente começou a fazer acontecer, fazer publicidade, né, a melhorar produto e conversar mais com o cliente, tinha perdido praticamente todos os clientes que tinham testado até ali. Aí a gente percebeu o seguinte, cara, ele é um problema, mas ele é um problema que tem muito poucos como a gente que vão querer terceirizar fazer isso. As empresas que são grandes já resolveram o problema porque tem que receber dinheiro, e as que são pequenas não tem dinheiro nem para integrar com a gente. Então ficava em um momento que dava para fazer o negócio crescer, dava para faturar alguns milhões, dava, mas a gente tinha uma premissa muito clara com a gente viu Asas. Cara, é escala, a gente quer fazer um negócio de bilhões, a gente não quer fazer um negócio de milhões. A gente quer fazer um negócio não para 1.000, 10 mil usuários, a gente quer fazer um negócio para ter milhões de usuários. Mas desde o dia zero, é uma premissa nossa de negócio. Se for para fazer um negócio que ele é quase consultivo, que seria esse negócio de API, de vender API, eu volto a trabalhar na Informa, que a gente já fazia isso, a gente vendia contratos grandes, tinha clientes grandes, Sim. né? Como Mastercard, como Globo, já dava dinheiro. Não era para isso que a gente estava vindo Asas. Aí a gente concluiu que esse mercado ele não funcionava tão bem e para vender para esse mercado o negócio tinha que ser diferente. Eu teria que ser consultivo. E a gente nunca foi consultivo do dia zero do Asas porque era a premissa. É um negócio de escala não consultivo, que tem que comprar e usar. E não funcionava isso para API, para vender API de pagamentos, que era o que a gente era no início. Aí a gente percebeu que no meio dos clientes que tentavam usar a gente, que vinham para o nosso site, tentavam comprar a gente, teve um caso que fez a gente se assustar e olhar para os demais, que assim, teve um encanador que mandou uma mensagem por e-mail. Aquele e-mail que o cara mandou só no subject, em caixa alta, sem ponto, sem vírgula, sem nada, um cara muito simples, dizendo, eu queria saber se essa API aí que vocês têm, se dá para baixar no Windows ou no celular, eu quero gerar 200 boletas, como que eu faço? Aí a gente olhou e disse, cara, essas startups que vêm falar com a gente, o cara disse que vai gerar 1 milhão, mas ele gera 1, 2. Quando ele ainda consegue integrar com a gente. O cara disse que vai gerar 1 milhão, mas no fim ele gera 1, 2 cobranças por mês. E eu tenho um cara que já tem 200, que é semi-alfabetizado, empreendedor, mas ele é impossível de usar, porque a gente é uma API, a gente não é até existia uma interface para configurar coisas, mas não era para gerenciar cobranças, para cobrar clientes, né? Esse cara, aí eu olhei mais para quem estava procurando a gente, mais da metade das pessoas que o nosso suporte ficava pé da vida, reclamando que, não é target, esses caras não sabem o que estão falando, eles querem baixar API, querem instalar API, né? Só incomoda, marketing, dá um jeito aí de diminuir a vida desses caras e tal. Era muita gente. Aí eu disse, cara, esse mercado é gigantesco e muito maior do que o de startups. Os grandes eu já percebi que eu tinha que vender consultoria. Para de startup, porque eu não precisava vender consultoria, eu não conseguia vender, o cara comprava e demorava meio ano para integrar para gerar 2 cobranças. Cara, eu vou atender esse cara.
Aí que a gente resolveu virar meio banco, porque até ali, como software terceirizado, usava a conta do cliente e a gente só resolvia a parte de cobranças. Aí a gente concluiu, não, para esse cara usar, eu acho que era Paulo, se eu estou lembrando o nome do cara, para o Paulo usar, se ele precisar ir até o banco, falar com o gerente dele já não vai atender ele bem, porque ele é semi-alfabetizado. Provavelmente vai chegar todo sujo, porque ele é um encanador, normal, o cara trabalha assim. Profissão do cara. Nada de errado nisso. Sim, perfeito. Mas é assim. E convenceu o gerente dele a gerar uma carteira de boletos. Aí ele tinha que pegar, instalar o software de boletos em casa e homologar com... Ou, no caso, a gente tinha que gerar o boleto para ele homologar com o gerente dele, que na época os bancos homologavam para você gerar um boleto. Tem que homologar que você consegue gerar um boleto no padrão do banco. É impossível. Nunca vai dar certo. Eu tenho que usar a minha carteira no banco. Eu vou ser a conta. E foi aí que teve a virada. A gente entendeu, cara, esse cara aqui é isso. A gente percebeu, olha... O problema dele é de milhares de profissionais e... Exato. E aí a gente começou ali e a gente percebeu. Quando a gente começou a fazer, a gente chegou a uma conclusão muito simples. Cara, o problema primário desse cara, é ele ter acesso ao sistema financeiro. Então eu resolvo isso desburocratizando completamente. E o segundo é cobrar. Cara, como é que tu pensa que o Paulo cobra o cliente dele? Esse cara provavelmente ele é grosso. Quando o cara não paga, ele deve mandar o cara para aquele lugar. Sim. Eu tenho que resolver esse problema dele e aí vai melhorar muito o negócio dele. E aí que o Asas nasceu, a gente fez o que a gente chamou de um Frankenstein, ou seja, a gente pegou aquele software que tinha 3 anos que era feito para ser uma API, fez uma versão funcional que o Paulo pudesse usar, mas que uma pessoa nossa tinha que cadastrar 20 parâmetros no sistema. Aí a gente pediu o Paulo mandar a lista de cobranças, a gente gerou as cobranças para ele, nós mesmos, e deu certo. E aí a gente adquiriu, sei lá, 7, 8 clientes no Frankenstein, acho que era outubro, novembro. Aí a gente decidiu em dezembro o seguinte, nós vamos assassinar o Frankenstein, porque ele é um Frankenstein, um bicho... Imagina, 3 anos fazendo software para programador, tinha um infinito de coisas que era inútil para uma pessoa ser alfabetizada. A gente já assassinou, na época, inclusive, o Contas usava, a gente deu para eles, tá aqui a cópia, usem de vocês. Software, tudo, source. E a gente vai começar do zero, fazer o software para o Paulo. E aí foi muito louco, daí eu programei naquela época, o Piero programou, a gente estava indo, também não era tanta gente, a gente era, sei lá, em 10 pessoas. 8, 10 pessoas. E aí eu me lembro que a gente começou em começo de dezembro e lançamos em 13 de janeiro, o primeiro alpha. Aí 1, 2 semanas depois a gente lançou beta mesmo pra galera usar. E cara, 40 clientes convertidos no primeiro mês. E aí começou a voar, só que assim, ó, era o MVP, pensa, foi 1 mês de desenvolvimento. 1 mês. Era um MVP muito doido, que assim, ó, eu me lembro que no fim de janeiro, um cliente ligou pro suporte reclamando, dizendo, não tá funcionando, não tá gerando a cobrança. Eu mando gerar a cobrança aqui, não vai. Aí o suporte olhou, só um momentinho, ele veio falar com a gente, na mesa do lado. Cara, ele disse, realmente não tá aparecendo lá cobrança na lista dele. A gente foi olhar, porque a gente não tinha implementado para aparecer mais de 10 cobranças na lista, só aparecia as 10 primeiras e não tinha paginação. Sim. Pra gente entender, ele não fez nada, a gente só fez o core do core do core. Sim. Aí eu olhei pro lado e disse, Chagas, põe para aparecer até 50 cobranças na lista. Aí o Chagas mexeu, na hora arrumou. O Chagas tá até hoje com vocês, né? Até hoje, é o nosso CTO, diretor. Arrumou, a menina tava no telefone, atualiza aí a tela. Apareceu a cobrança. Aí, beleza, desligou. Aí o Chagas, paginação. Próximo passo é paginação, porque vai chegar em 50 e também não vai aparecer, né? Então a gente fez realmente o MVP do MVP do MVP. Aí quando eu contei uma história bem grande para vocês, né? Para dizer que a gente errou, né? Entenda, a primeira versão, cara, não tinha como chegar no tamanho de negócio que a gente esperava ter. Não tinha como. A gente errou. E por que a gente errou, eu diria? Porque a gente fez o software pra gente, se apaixonou em fazer pra gente e ficamos tentando fazer o que era nosso chegar no mercado. Quando a gente olhou para o mercado e disse eu estou fazendo para o mercado e não para mim, aí a gente acertou. Então, para mim, né, um ponto muito importante do empreendedorismo para ele dar certo em escala grande, que em escala pequena tu acha alguém que compra o teu amor, né? Compra a tua paixão. Mas em escala grande, que tu precisa ter foco no cliente, tu não pode ter paixão pelo que tu está fazendo. Porque aquilo que tu faz
para você mesmo, que não é para o cliente especificamente, cara, tem uma distorção gigantesca daquilo que é necessário, do que tem pessoas que compram. E a gente errou nisso. Eu falo com alegria isso, porque faz parte, inclusive, errar, né? Sim, sim. E erramos devagar, na minha opinião. Porque quando eu comecei a unidade de negócio, eu lembro que eu já tinha intuição de que isso ia acontecer. Eu lembro que quando eu comecei, que a gente pegou o dinheiro do conversor e disse, Pi, eu vou executar o nosso plano, é isso, eu vou tentar ao máximo, mas eu tenho a impressão de que a gente vai ter que fazer pivô no meio. Então eu já tinha lá o sexto sentido dizendo, sabe aquele... E podia já mais cedo, vou focar no cliente, vamos fazer já para eles e refazer já agora. Só que, pô, a gente estava 3 anos desenvolvendo e queria testar o que a gente estava apaixonado por ter feito, perceba? Sim. É a história da paixão. A paixão, na minha opinião, é um destruidor de grandes negócios. Pequenos e médios negócios com paixão funciona. Mas grandes negócios, você tem que ter a paixão pelo cliente. Foco realmente no cliente, né? Que eles chamam de customer centric, né? Uhum. Sim, Palavra sim. bonita que se fala hoje em dia, né?